Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, que nos recebe mais uma vez carinhosamente, e a espiritualidade que a ela assiste, porque desde o momento em que nós planejamos aqui estar, já estavam nos atendendo, e que possamos encontrar aqui o que viemos buscar essa noite. Convidamos a todos para fazermos a nossa prece inicial, fazendo essa preparação mental, emocional, cerrando levemente os nossos olhos, agradecendo primeiramente àquele que é simplesmente o doador da vida universal, Criador dos mundos, Senhor do universo, nosso Deus, Pai Criador, ao Mestre Jesus, seu preposto de mais alto grau, que já passou por este planeta. Obrigado, Senhor, obrigado, Mestre, por estarmos desfrutando desse momento, deste encontro, onde, não por acaso, cá estamos reunidos. Senhor, ilumine e abençoa esta casa, ilumine e abençoa a cada um de nós, no melhor entendimento possível do tema que será abordado essa noite. Pois que conhecimento é o bem maior depois da vida. E o Mestre nos asseverava: busquei a verdade, e ela vos libertará. Buscar a verdade é buscar o conhecimento. Que essa noite, Senhor, com a tua bênção, possamos adquirir um pouco mais deste conhecimento indispensável ao nosso crescimento. Sê conosco, ilumina-nos e abençoa-nos. Que assim seja. Então, deixo os irmãos com a nossa irmã Lélia falar a respeito do sono e os sonhos, né? Então, muito boa noite a todos. Meu nome é Leandra e a reflexão que eu trago na noite de hoje é sobre o sono e os sonhos. Uma pessoa normal dorme, em média, 8 horas por noite. Alguns dormem um pouco mais, outros dormem um pouco menos, mas em média são 8 horas. É ou não é verdade? Vocês já pararam para pensar que isso representa 1/3 da nossa vida? Uma pessoa aos 75 anos terá dormido 25 anos da sua vida. É bastante, né? É 1/3 da nossa vida que a gente deixa de aproveitar, né? Deixa de viver, deixa de produzir, deixa de se divertir, deixa de passar com a família, com os amigos. É 1/3 da nossa vida que, em teoria, a gente não faz nada, né? Porém, é fundamental para o nosso corpo físico. O nosso organismo necessita dessas horas de repouso. Nosso corpo precisa para repor energias, para produzir os hormônios devidos, para os nossos órgãos poderem se recompor, se refazerem, enfim, nosso corpo necessita dessas horas. Mas e o espírito? Precisa dormir?
precisa disso? Não. O espírito não precisa dormir. O espírito não precisa repousar. Então, não é de todo perdido. Nosso espírito, nós que somos espíritos encarnados, podemos continuar aproveitando este tempo. Mas vamos devagar, vamos começar entendendo alguns conceitos. Primeiro, o que é o sono? O sono, além das propriedades restauradoras da organização física, ele concede-nos possibilidades de enriquecimento espiritual, através das experiências vivenciadas enquanto dormimos. Nosso espírito não dorme. Ele pode e deveria aproveitar essas horas de repouso do nosso corpo para progredir, para continuar aquilo que viemos fazer aqui enquanto encarnados, o nosso progresso espiritual. De que forma? Através da emancipação da alma. O que é a emancipação da alma? É o desprendimento do espírito encarnado, possibilitando-lhe afastar-se momentaneamente do corpo físico. Então, durante o repouso do corpo, o nosso espírito, ele goza de uma certa liberdade. Essa liberdade, ele continua preso, ele continua com um vínculo com o corpo físico, um vínculo sutil, um laço fluídico sutil que une ainda o espírito ao corpo. Este laço fluídico que une corpo e espírito é o que nos mantém vivos. No momento que há o rompimento disso aqui, acontece o desencarne. Nosso corpo não tem mais ligação com o espírito. Então, durante o sono, ainda temos esta ligação, por isso que o espírito goza, a gente diz, de uma liberdade parcial, porque ele continua com essa ligação sutil ao nosso corpo. E é nesse momento, então, que o nosso espírito pode ir para muitos lugares. Tudo depende de quais são as energias que a gente acumula ao longo do dia, ao longo da nossa semana. Se nós vibramos positivamente, se nós estamos ligados positivamente aos bons espíritos, mas de que forma que eu me ligo bem aos bons espíritos? De que forma que eu vibro positivamente? Quando as minhas atitudes são atitudes positivas, são atitudes que vibram no amor, na bondade, na caridade, na paciência, nas virtudes. No momento que eu tenho atitudes, pensamentos, falas, comportamentos, que eu dou vazão a uma série de instintos baixos, eu me ligo a quem? A energias negativas. Então, o nosso sono, a qualidade do nosso sono e para onde a gente vai, está diretamente ligado ao que a gente faz durante o dia, ao que a gente pensa, ao que a gente assiste. Se eu sou uma pessoa que passa o dia inteiro reclamando, eu me ligo a quem? Quem se afiniza comigo? Os espíritos de luz ou os reclamões? Aqueles que reclamam. É ou não é verdade? E quem reclama? São os espíritos de luz? Não. Então, o meu comportamento ao longo do dia é que vai determinar para onde eu vou nas minhas horas de sono. Na questão 400 do Livro dos Espíritos, a questão é:
O espírito permanece voluntariamente no seu envoltório corporal? E a resposta? É como se perguntasse se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais ele deseja ver-se desembaraçado. Questão 401. E durante o sono, a alma repousa com o corpo? Aqui a resposta. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo, não mais necessitando do espírito, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. É neste momento do sono, desse desprendimento parcial, que o nosso espírito pode visitar, inclusive, os entes queridos que já desencarnaram. Podemos visitar colônias espirituais. Podemos entrar em contato com o espírito de outros encarnados que também estão em repouso. Nosso espírito tem essa liberdade. Questão 402. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Mas vamos ver isso mais detalhadamente. Com relação ao sono, então, resumindo, o sono, ele liberta parcialmente o nosso corpo. Durante as horas de sono, nosso espírito goza, então, de uma liberdade parcial, porque ele está ainda ligado por um laço fluídico. Durante o sono, o nosso espírito goza de algumas facilidades que o nosso corpo limitador não permite. Por isso que o espírito aspira tanto à liberdade. O nosso espírito, nosso corpo denso, pesado, ele limita o nosso espírito. Quando o espírito está liberto do corpo durante as horas de sono, ele goza de facilidades como maior visão, maior percepção mental. Por quê? Porque o nosso corpo, nossa mente, o nosso cérebro limita aquilo tudo que o espírito tem em grande escala. Por isso que eu gosto muito da comparação de que o nosso corpo é o escafandro da alma. Você sabe o que é escafandro? Não. Escafandro, há muitas e muitas décadas, era um instrumento utilizado por mergulhadores para atingir águas profundas. Era um equipamento muito pesado, tinha um capacete, parecia de ferro, muito fechado, limitava muito os movimentos do mergulhador. E assim, o nosso corpo é para o espírito pesado, denso, limitador. Então ele tem essas facilidades, maior percepção mental, maior compreensão, inclusive mobilidade. O nosso espírito, num piscar de olhos, pode sair daqui e chegar numa colônia espiritual. Num piscar de olhos, pode estar visitando outro espírito de encarnado que está também desprendido do corpo, que está do outro lado do planeta. A possibilidade de locomoção a gente não consegue nem julgar. Foge muito a tudo aquilo que a gente conhece. Tem lembrança do passado? Sim, nós não conseguimos, nós não temos a possibilidade de lembrar das nossas outras vidas, das nossas outras encarnações. Já o nosso espírito, ele tem. Quando está liberto do nosso corpo, ele lembra, ele sabe. Quando volta, a gente não sabe. Por quê? Porque agora
É o nosso corpo, é a nossa mente que está no comando. O sono também favorece o encontro de espíritos encarnados, desencarnados, ajuda a suportar padecimentos com paciência e resignação. Os mentores, no momento das horas de sono, vêm nos consolar, vêm nos confortar, nos ajudar a suportar os padecimentos, os sofrimentos, as dificuldades, tudo aquilo que se apresenta como sofrimento, vem nos consolar. E é neste momento do sono que nós, como espíritos, conseguimos vislumbrar a verdadeira felicidade. Que este sofrimento pelo qual passamos, ele só é passageiro. Que ele é só um degrau, uma etapa da nossa evolução. A verdadeira felicidade não está aqui na Terra. A verdadeira felicidade está na vida eterna, nas coisas do Espírito, e não aqui. Então, durante as horas de sono, a gente vislumbra realmente a felicidade que podemos atingir. E é uma excelente oportunidade de progresso espiritual, porque enquanto o nosso corpo descansa, o nosso espírito pode continuar estudando nos educandários espirituais, continuar fazendo bem, fazendo a caridade, trabalhando na seara do bem. E é isso que nós devemos aspirar, e é isso que nós devemos pedir quando a gente deita para dormir, que o nosso espírito possa continuar trabalhando, estudando. Por isso é fundamental nos prepararmos para bem dormir. Existem 4 tipos de atitudes dos espíritos enquanto dormimos. O primeiro deles é o espírito lúcido. É aquele que tem plena consciência do que está acontecendo. Tem plena consciência de que está ali, semi-liberto do corpo, que o corpo está em repouso, está dormindo, e ele pode gozar dessa facilidade, dessa possibilidade de estar estudando, estar trabalhando. Ele procura estar sempre na companhia dos bons espíritos, dos espíritos do bem. Tem aqueles que ficam presos à matéria. Enquanto o corpo repousa, ao invés de aproveitar esse tempo para o progresso do espírito, continua ligado aos seus problemas, continua ligado às coisas da sua vida, do seu dia a dia, às suas preocupações, às suas alegrias, enfim, coisas ligadas ao seu corpo encarnado, não aproveitando da oportunidade de progresso. Tem ainda os sonolentos. Sim, tem aqueles que não arredam o pé da cama. Continuam ali, junto com o corpo dormindo. Ficam ali, sonolentos, esperando que o corpo acorde para mais um dia. E, finalmente, aqueles que vão dar vazão aos instintos baixos. Aqueles que vão aproveitar para se saciar nos vícios, na promiscuidade e até mesmo no crime. Estes vão estar na companhia de espíritos umbralinos. A gente quer dar uma voltinha lá no umbral enquanto dorme? Alguém aí está afim de passear por lá? Ninguém, né? Então, nós precisamos nos preparar para bem dormirmos. Quando a gente fica ligado às coisas ruins, quem está sintonizando conosco? Espíritos umbralinos, correto? Só esperando o corpo adormecer para... Opa! Vem passear comigo agora. Vamos dar uma voltinha lá no umbral. Ninguém quer isso. Vamos nos preparar, portanto,
para bem dormir. De que forma? O que houve? Ali. Então, um bom sono concede, em primeiro lugar, maior liberdade ao espírito. O preparo para um bom sono depende de como a gente passa o dia. Se nós, então, estivermos ligados ao mal, aos vícios, às coisas ruins, reclamações, se a gente ficar dando vazão, se a gente ficar falando coisas ruins, reclamar da vida, em vez de enxergar o copo meio cheio, enxerga meio vazio, a gente já está sintonizando com quem? Então, vamos procurar olhar mais o copo meio cheio. Só reclamar da vida, da grama, que a sua grama está feia, olha do vizinho que linda. A inveja é um veneno. É um veneno para a própria grama, inclusive. Vamos procurar vibrar mais positivamente, falar coisas boas, evitar fofocas, evitar qualquer coisa que possa realmente baixar a nossa vibração. A excessiva preocupação material também vai prejudicar as nossas horas de sono, porque vão fazer com que o nosso espírito continue preso às coisas do dia a dia. Já ouvi história, e ouvi diretamente da boca de quem falou, que isso foi há muitos anos, era uma pessoa que cantava junto com o coral da orquestra sinfônica, e ela não tinha tempo de estudar as partituras muitas vezes. Ela sonhava com as partituras. E dizia que acordava sabendo cantar tudo que estava na partitura. Ok? Usou pelo menos para o bem as horas de sono. Porque a música eleva. A música, a harmonia nos aproxima do alto. Mas, se a gente só ficar pensando nos problemas, levando para a cama os problemas, a gente não vai conseguir ter essa liberdade que nós precisamos para continuar o nosso progresso. Devemos viver mais ligados ao bem e à virtude. O projetor está superaquecido. É que hoje está um dia bem quente, né? Quem aqui não está superaquecido? Durante as horas de sono, então, nós podemos visitar as colônias espirituais, onde vamos gozar da companhia de mentores elevados, vamos receber bons conselhos, vamos receber consolo. Isso vai dar uma boa ventilada. Obrigada. Para a nossa luta diária, para que possamos vencer com mais ânimo as nossas dificuldades, receberemos lições enobrecedoras e podemos também nos dedicar a trabalhos edificantes. Tudo isso em prol do nosso progresso espiritual. Com relação ao sonho. O sonho para a psicanálise. Qual é o conceito de sonho para a psicanálise? Os sonhos são expressões disfarçadas de processos psíquicos inconscientes, profundos e extremamente significativos. Revelações diretas, mas veladas de desejos insatisfeitos. Acrescenta que, se os nossos conflitos não encontram solução, encerram-se no subconsciente e convertem-se em complexos. Uma censura, o superego, impede que regressem à consciência. No entanto, podem se manifestar em forma de sonhos, neuroses e etc. Sim, perfeito. E essa é a definição de sonho para a psicanálise. Mas para o espiritismo vai além disso. Para o espiritismo, o sonho ele pode ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes. Pode ser também uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, até um pressentimento do futuro.
quadros simbólicos que os espíritos fazem passar sobre os nossos olhos para nos dar úteis advertências e salutares conselhos se forem orientados por mentores espirituais, ou induzir ao erro ou lisonjear paixões se são espíritos imperfeitos. Vamos ver cada um deles rapidamente. Os sonhos comuns. Esses aqui sim, são puramente cerebrais. Os sonhos comuns têm muito a ver com aqueles da definição de sonhos pela psicanálise. Eles são puramente cerebrais e eles repercutem tudo aquilo que a gente viu, ouviu, viveu. Lembranças, às vezes, que estão guardadas lá no nosso subconsciente, lá da nossa infância, que a gente não lembra efetivamente. Porém, no nosso subconsciente está registrado. Então, os sonhos, eles podem ser, sim, coisas do nosso dia a dia. Ah, mas eu tive um sonho onde apareceram monstros e tal. Será que eu fui visitar o umbral? Não, tem a ver com o filme de terror que tu assistiu anteontem. Então, mesmo filmes que a gente assiste, músicas que a gente ouve, ficam registradas. Um dia ou outro, pode ser que a gente, num sonho, venha algo relacionado a isso. Então, estes são os sonhos puramente cerebrais. Os reflexivos é a exteriorização de impressões e imagens arquivadas no cérebro físico e no perispírito. Opa! Aqui já tem algo diferente. Eles podem refletir fatos remotos da atual encarnação ou ainda revivenciar acontecimentos de outras vidas, cujas lembranças nos tragam esclarecimentos, lições ou advertências, se orientados por mentores espirituais. Poderão também os espíritos inferiores se utilizar disso para motivarem recordações com finalidade de nos perseguir, nos amedrontar, ou ainda desanimar ou humilhar, desviando-nos dos nossos objetivos desta existência. E tem os sonhos espíritas. Esses aqui, a gente raríssimas vezes recorda. Por quê? Como eu falei, o nosso corpo, ele é um limitador. O nosso espírito, ele vai ter as suas experiências e quando volta, aquilo que aconteceu não passou pelo nosso cérebro. É por isso que a gente não recorda. Eventualmente, muito eventualmente, pode ser sim que alguma coisa passe e a gente tenha aquela lembrança, sabe aquele sonho todo desconexo que a gente não consegue entender? Geralmente são os sonhos espíritas. O que é isso? É que o nosso espírito presenciou, viveu por onde ele andou. Um exemplo, esse eu sei que a grande maioria já sentiu. Sensação de que está caindo. Acordar com aquele susto de que está caindo. Muitos já sentiram isso, né? O que é? Que sensação é essa? O nosso espírito, ele se desloca, como eu falei, no estalar de dedos a grandes distâncias. Nós não compreendemos isso. Por quê? Nosso corpo não consegue fazer esse deslocamento. Então, como a gente não compreende isso, a gente tem sensações estranhas. É como a criança pequena que presencia algum fato e vai descrever e vai explicar aquilo que viu.
ela não tem o vocabulário. Ela viu algo que ela desconhece. E aí a explicação dela, tentando descrever aquilo que viu, fica até meio engraçadinho, fica fofinho de ouvir. Porque é algo que ela não consegue encontrar palavras pela falta de vocabulário e de conhecimento. Assim somos nós, como a criança. O nosso espírito vê coisas, presencia coisas que nós aqui na Terra não temos. Nós desconhecemos. O nosso grau evolutivo que irá determinar a qualidade dos nossos sonhos, as companhias espirituais que iremos procurar, os ambientes nos quais permaneceremos enquanto o nosso corpo repousa. Então, durante o sono, o nosso espírito, ele recebe conselhos de amigos espirituais que nos fortalecem moralmente. Nós podemos acordar, às vezes, com uma certa tristeza. Por quê? Porque, às vezes, ficamos sabendo de algumas dificuldades, alguns obstáculos que ainda vamos encontrar nessa vida por conta da necessidade evolutiva. E aí nos entristecemos, do tipo, poxa, mais isso na minha vida? De novo, mais sofrimento? Embora os bons espíritos nos consolem, nos auxiliem, a gente pode voltar com essa sensação. Ou ainda pode ser a sensação ruim causada pelos espíritos inferiores, que fazem isso exatamente para nos desmotivar. Trazem coisas, às vezes, muitas e muitas vezes, na grande maioria, inverdades, só para nos desmotivar e nos desviar do caminho. Realizamos trabalhos enobrecedores e aí sim, acordamos com uma grande sensação de bem-estar, de dever cumprido, uma sensação de alegria. Durante o sono também, nós fazemos viagens de estudos a esferas espirituais que nos são permitidas para estudar, para conhecer, para visitar. Nós temos reuniões com amigos espirituais onde recebemos conforto, consolo. Encontramos também inimigos, muitas vezes induzidos pelos mentores para que possamos juntos nos perdoar, que possamos nos reaproximar, facilitando assim, depois de acordados, essa reaproximação. Ainda, durante o sono, podemos continuar os nossos trabalhos do dia, deixando de aproveitar a oportunidade de progresso. Podemos ainda satisfazer as nossas paixões baixas, vício, promiscuidade, dando vazão ao sensualismo. Podemos ainda perturbar e influenciar perniciosamente nossos inimigos, ou não fazer nada, ficar dormindo junto com o corpo. A gente sempre vai voltar impregnado dos fluidos dos lugares por onde nosso espírito foi. Se formos às colônias espirituais, se formos realizar trabalhos enobrecedores, voltaremos impregnados de bons fluidos, impregnados de energia boa. Acordaremos bem dispostos, com alegria, ânimo. Vamos trazer para o nosso dia duas coisas. Ao contrário, se formos para lugares mais densos, mais pesados, é assim que acordaremos. Com aquela sensação de que um trator de esteira passou em cima da gente. Que foi, voltou e foi de novo. A gente não quer isso, né? Então, por que não nos lembramos de todos os sonhos? Está na questão 403. Nisso que chama sonhos, sono, só tens um repouso do corpo.
porque o espírito está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja nesse ou no outro mundo. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito durante o sono, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo, como eu havia comentado antes. Resumindo, então, o preparo para bem dormir. Vamos, ao longo do nosso dia, procurar cultivar bons pensamentos, falar boas palavras. Ao longo dos nossos dias, praticar bons atos, cumprir com os nossos deveres. Ao ouvir músicas, ao assistir filmes, procurar assistir coisas que façam bem. Evitar, por exemplo, filmes de terror, aqueles filmes que geram mais tensão que alegrias. Notícias, então, cada vez mais notícias ruins, e agora, com redes sociais, né? Tu para dar uma olhadinha numa... Aí só começa a aparecer notícia ruim, né? Isso faz o quê? Faz com que a nossa vibração baixe, prejudicando o nosso sono. Não alimentar excessivas ambições, evitar ira, rancor, ódio, maledicência, inveja, impaciência. Manter a tranquilidade ao longo do dia e confiar sempre na providência divina. E fundamental, sempre a prece. Sempre fazer a prece antes de dormir. No momento de dormir, fazer uma prece, primeiro agradecendo pelo dia, agradecendo pela vida, pela oportunidade da encarnação. E pedir para que naquelas horas de sono do corpo, o nosso espírito possa estar lúcido, plenamente consciente da sua condição. Que possa estar sempre na companhia e na presença dos bons espíritos, dos espíritos de luz. Pedir a proteção do anjo da guarda para que esteja conosco sempre, enquanto acordados e enquanto estamos dormindo. Neste momento, a gente pede antes de dormir, para que possamos acompanhar os bons espíritos nas colônias espirituais e possamos aprender, nos aperfeiçoar. E ao acordar, novamente, uma prece. Agradecendo pela cama, pelo teto, pela noite de sono, pela oportunidade que tivemos de, naquelas horas de sono, estudar, progredir, nos melhorar. Agradecer pela companhia, pelos bons conselhos dos bons espíritos. Enfim, agradecer sempre. Assim, então, meus amigos, agradeço a atenção, desejando a todos uma boa noite, bom sono, bons sonhos e um bom despertar amanhã. E convido a fecharem os olhos e mantendo essa vibração positiva, vamos agradecer a Deus de amor e de luz pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, refletindo sobre este tema. E vamos pedir para que nas nossas noites de sono, de toda a nossa existência, possamos aproveitar a oportunidade para estar sempre na companhia dos bons espíritos,
dos espíritos de luz, dos espíritos do bem, dos mentores espirituais. Para estudar nos educandários espirituais do plano maior, que possamos sempre trabalhar na seara do bem, que possamos resistir sempre aos espíritos malignos que tentam nos arrastar. Que possamos, Senhor, vencer as nossas tendências negativas ao longo do dia. Que possamos sempre vibrar no bem e que mesmo assim somos humanos, caímos, escorregamos, possamos nos dar conta e possamos te rogar, Senhor, o equilíbrio para continuar vibrando sempre no bem. Que tenhamos, Senhor, paz, luz, serenidade nas nossas mentes e nossos corações. Prudência com as nossas palavras. Equilíbrio em nossos pensamentos, hoje e sempre. Que assim seja.